Tem jornalista aí, quer dizer, ex-jornalista da Globo aí, que virou youtuber de time. Time não, de time, né? De clubinho, né? Revoltado com a arbitragem. Surge um novo Botafogo? Jorge Igor analisou isso aí. Na opinião dele, sim. Arthur Jorge ia tirar Luiz Henrique do intervalo, mas alguma coisa fez ele mudar de opinião. Craque Neto esculacha Marcelo e fala que foi claramente um lance de expulsão e o VAR não chamou. Gerson Canhotinha de Ouro deu os pitacos ali, a opinião dele sobre o clássico vovô de ontem. Isso e muito mais já. Mas não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações de cada um dos 3 até 4 vídeos que a gente posta todo dia aqui no canal. Ó, mas curta mesmo, tá? Porque só 5, 6% de quem assiste os vídeos curte. E dá like é de graça, gente. E dar like faz o algoritmo do YouTube entender que o conteúdo é bom e dispara para mais pessoas para assistirem aqui o nosso conteúdo. Dá uma moral pra gente aí, é de graça. E ó, só 11% das pessoas que assistem os vídeos são inscritas. A cada 100, só 11, cara, são inscritas. E é de graça se inscrever, né? Se inscreve aqui embaixo, dá uma moral pra gente crescer. Estamos crescendo bem. E aí, isso vai ajudar muito o canal a crescer forte e melhorar o conteúdo de vocês, né? Vamos melhorar aqui os conteúdos, é de graça. E ó, tem muita gente que tá inscrita e vai olhar e descobre que foi desinscrita no canal. Tiraram a inscrição dela. Então confere se não perdeu a sua inscrição e se já perdido, se inscreve de novo. Aqui, o lance, aí o Sálvio vai dizer, o lance do Matheus Martins no Cano, um absurdo, o árbitro não dá pênalti, o VAR não chamar, vocês são tudo incompetente, mas muito incompetente. Mas foi uma cotovelada para expulsão. Árbitro incompetente, VAR incompetente. Vocês são uma vergonha. Tira o GC. Pode tirar o GC. Pode tirar. Ó, na hora... Não, volta um pouquinho para mim aí. Aí eu vou mostrar pro Sálvio. Eu sei que tem que rodar. Vamos lá. Roda, volta. Quando ele dá o primeiro tapa no ombro, tá tudo bem. Ó, deu o primeiro tapa, não deu? Tudo bem. Mas o segundo, ele dá falta, cartão amarelo, pênalti para a equipe do Fluminense. Salve, o que você pensa disso? Tô certo ou tô errado? Ô Neto, primeiro eu acho o seguinte, é sempre bom quando árbitro de futebol discute com jogadores, com ex-jogadores, né? Você tá falando de um segundo movimento. O jogador tem muito mais leitura de agressão quando o movimento para disputar, o movimento para não disputar. O primeiro movimento, para mim, é natural de corrida. Não é natural? De corrida. Natural. E atinge o ombro. Isso. Esse segundo movimento, você tá vendo? Ele faz a intenção. Ah, então. Jogador, aquilo que você me ensinou e o Godoy também. Marília e Quesada, é muito importante realmente, quando tem a reação dos jogadores de campo, o jogador sabe quando tem maldade. Dá uma olhada, o árbitro cara. Precisa ter essa leitura. Pra mim, esse movimento, o Hilton Sampaio deveria ter marcado o pênalti. E aí o VAR pode ser chamado, né? Deveria ter chamado. Incompetente. Corrigir o erro. Rodrigo D'Alonso, que não recomendou revisão. Esse é o lance que tinha que revisar. Na hora eu estava assistindo o jogo, eu vejo esse movimento a mais, eu falo, pênalti, vai marcar. E tem mais, se o Fluminense cair, a culpa é de você. Como que o árbitro não viu e tinha que ter marcado? VAR, entra e corrige, porque é um pênalti. Muita gente fala de altura de jogador. E o mais importante, Neto, antes de começar o campeonato, a CBF passou para os clubes palestras e um vídeo colocando diretrizes para o campeonato. Acho que eles passam vídeo de sacanagem, né? Não, o campeonato... Rita Cadillac, Alexandre, Calígula. Não é possível. Eu acho que eles não passam vídeo de futebol. Deve ser outra coisa, os vídeos de outra coisa, não é possível. E o ano inteiro... Manoel, que passava na Band aqui sexta-feira, que era 40 pontos. O campeonato inteiro, os árbitros marcaram esse tipo de falta no meio do campo e dentro da área pênalti. O campeonato inteiro. Por que nesse jogo decisivo não marca? Pra mim, erro grotesco da arbitragem nessa rodada. Vamos lá, daqui a pouco o Tatorinha pra arrebentar a boca do balão com o Denis, com todo mundo aqui no perrengue. Coloca o pisão do Marcelo, pra mim, expulsão em relação ao lance. Tira o GC. Ele pisa de sacanagem. Neto, queria ouvir sua opinião. Deixa eu falar. Você quer que eu dê minha opinião antes? Quero. Cara, ele pisa de sacanagem. Você tá de brincadeira, mas é muito de sacanagem. Ele pisa de sacanagem, aí ele olha pra cima. Dá uma olhada, ó. Dominou, ó. Ele pisa e sai. Ele pisa de sacanagem. Ele pisa e sai, ó. Ele não precisa pisar lá. Volta o lance de novo, ó. Ele não precisa pisar lá. Ó, não precisa, ó. Ele já tá legal. Ele vai, pisa de sacanagem, faz a falta... E expulsão, mas o árbitro não deu nada. Mais uma. Ou Neto, não, pra você? Ô, Neto, eu gosto muito de ouvir a opinião de jogadores e ex-jogadores, né? Você aqui mudou minha opinião, Neto. Não precisa pisar. Minha opinião, eu tinha achado que o Marcelo não olha pra cima e não faz. Só que agora... Quer que eu te fale? Olhando lateralmente...
esse espaço do pé de apoio... Vou te mostrar. Do pé de apoio... Ele não tem que levantar o pé dele tá no chão, olha lá, acabou. Essa distância... Acabou. Agora, essa distância... Pra que ele fez aquilo? A perna tá muito aberta. Isso, pra A perna quê? tá muito aberta. Eu tô com o pé aqui, ó. Mostra meu pé aqui. Com o pé no chão. Eu tô com o pé no chão. Mostra meu pé aqui, ó. Tá com o pé Eu tô no com o pé chão, no ele chão. calça. Mostra meu pé. Tô com o pé no chão. Aí eu tô com o pé no chão, a bola tá no alto. Eu faço aqui e viro. Não, o que ele faz? Pisa no cara e sai. De sacanagem. Não, existe abertura lateral Lógico, do pé pô. desnecessária. Eu olhando agora, e a nossa equipe colocou essa produção, até porque tem muita reclamação de jogadores, absurdo, de torcedores. É porque é o do Botafogo Marcelo, desse Copa do episódio. Mundo, Real Madrid. E depois ele vai pedir desculpas, né? Mas, ó, essa lateralidade, Hernaninho, eu queria até ver de novo. Essa perna aberta demais, ele tá com o pé de apoio, que é o pé esquerdo, e o pé direito, que ele faz aquela não precisa abertura fazer isso. lateral, é desnecessário. Vamos é lá, pisão, a cartão gente vai vermelho. pro break. Primeiro vamos falar, né, daquele troço que tirou o sono de muita gente ontem. Além da questão envolvendo o Felipe Melo, isso aí é outro departamento. Mas o que fez o árbitro ontem, minha gente, o que fez o trio de arbitragem e o pessoal que estava no VAR, tá aí no Netflix, ó, não foi só o Wilton. Saiba os profissionais do VAR que não intervieram em lance de pênalti para o Fluminense. E aí eu completo no lance do pênalti e no lance do gol do Botafogo, que no mínimo, o VAR deveria ter chamado, para tirar dúvida, para o Wilton ir lá e poder dizer, ó, foi falta em cima do Felipe Melo ou não foi falta em cima do Felipe Melo? Olha você aí, Wilton, era o mínimo que ele deveria ter feito. E eles falam sobre o time do VAR que estava na cabine, ó. O responsável era Rodrigo D'Alonso Ferreira, ou o irresponsável, né, podemos dizer assim. Ele ainda tinha ao seu lado Vitor Carmona Metestani e Emerson Augusto de Carvalho, nomes pomposos pra gente que estava ali dormindo ou fazendo porra nenhuma ontem na cabine do VAR. Não houve a intervenção, o erro de campo foi mantido e posteriormente o Fluminense seria derrotado. O que me ocorreu na hora foi o seguinte, vem cá, vai ficar por isso mesmo? Você viu aí quais são os nomes, né, de quem estava no VAR e não era então, portanto, só o Wilton Pereira que estava em campo, responsável ou irresponsável pelo que aconteceu. Irresponsável por essa imagem aqui, né? Como é que pode um negócio desse, cara? Olha aí. Tem dúvida da intenção do Matheus Martins? Olha o movimento adicional. Olha o movimento adicional na cara do Cano. Como é que pode isso, cara? Pois é. Então, o árbitro não viu. O árbitro achou que estava tudo bem. Um nocaute, uma cotovelada no rosto, dentro da área, né? Que, repito, vou reafirmar, era pênalti e expulsão. Cotovelada na cara em qualquer lugar do campo, no córner, na intermediária, no campo de defesa, no campo de ataque, dentro da área, qualquer lugar do campo é expulsão para começar a conversa. Sendo dentro da área, é falta e pênalti. Alô, comissão de arbitragem da CBF, é isso aí mesmo? Os caras estão lá para quê? Para jogar dominó dentro da cabine do VAR? Para jogar truco? Para jogar gamão? O que eles estão fazendo ali? Estão olhando o WhatsApp? Estão olhando o Instagram? Só pode ser. Porque olhando o jogo, ninguém está olhando. Ninguém está olhando monitor nenhum. Tenho certeza. Né? E o lance do gol? Vocês acham que também foi tudo tranquilo? Deixa eu mostrar para vocês. Me diz aí se você realmente acha que não houve nada. Você que está aí só pegando no pé do Felipe Melo, com toda a razão. Mas isso aí foi falta ou não foi falta? E eu respeito quem achar que não houve falta. Mas esse ângulo aí, olha o tranco que o Felipe Melo recebe na hora. Isso é falta, gente. Olha isso. Não é falta? Ele não foi derrubado pelo jogador do Botafogo? Pelo Gregory. Gregory estava constrangido depois do jogo, dando entrevista. Ah, o juiz achou que não foi. Ele falou assim. Vou deixar mais uma vez. Vê se não tem tranco, se não tem falta aí. Olha aí. Gente, pelo amor de Deus. Com todo respeito, né? E aí, vou falar bastante do Felipe Melo daqui a pouco, né? E eu acho que ele merece todas as críticas. Vou dizer o seguinte, Felipe Melo é culpado. Não só por hoje. Felipe Melo é culpado. Porém, entretanto, houve falta nele. É a minha opinião. Obrigado. Boa noite, Arthur. Parabéns pela vitória. Hoje o Luiz Henrique decidiu o jogo, né? Mas desde que você chegou, o Botafogo fez 46 gols, mas uma variedade muito grande de jogadores marcaram. Foram 19 jogadores diferentes. Chama muita atenção. Queria que você explicasse um pouco isso. Quando não é o Luiz Henrique, é um outro jogador, essa característica do Botafogo, dessa variedade tão grande, que chama tanta atenção. Hoje o Luiz Henrique teve sorte que eu tive quase a tirá-lo ao intervalo. Porque achei que a primeira parte dele foi abaixo daquilo que era capaz de fazer. E o Luiz Henrique é um jogador para nós acima da média, um jogador de seleção.
um jogador de seleção, tal como outros que temos, que podem e devem ter a oportunidade de poder jogar na sua seleção, mas, acima de tudo, porque não foi o jogador que nós estamos habituados e que precisamos e que queremos. E o Luís, quando tem aquilo que fez na segunda parte, quando consegue ter a sua forma de jogar dentro daquilo que é o seu melhor, nós temos o Luís Henrique completamente diferente. E tivemos na segunda parte. Mas ao intervalo foi preciso chamar a atenção exatamente, pessoalmente a ele, daquilo que estava a acontecer. Vamos falar do clássico aqui. Eu falo sempre do vencedor primeiro. Então vou falar do Botafogo. Botafogo ontem. A gente ouviu durante a semana a história de que o Botafogo iria com força máxima até a data FIFA. E aí eu pensei, nossa, vai botar então... Praticamente, eu não imaginava que repetisse os 11. Até porque não poderia, né? O Marlon Freitas estava suspenso. Mas, pô, vai botar uns 8, 9 titulares que jogaram quarta-feira contra o São Paulo no clássico contra o Fluminense. Não foi bem isso. Porque os 2 laterais que jogaram contra o São Paulo foram poupados. Pô, Jorge, mas não dá pra dizer que o Vitinho e o Teres são titulares porque eles acabaram de chegar. Vamos partir do seguinte princípio. Qual jogo foi o mais importante da semana? Contra o São Paulo ou contra o Fluminense? Quem jogou contra o São Paulo? Então, pra mim, eles são titulares hoje. Ah, o titular é o Cuiabano. Tá, mas ele tá machucado. Hoje, na cabeça do técnico do Botafogo, o Vitinho tá à frente do Ponte e o Teres, mesmo chegando agora, e o Vitinho também, tá à frente do Marçal. E claramente eu acho que estão, né? Em termos de qualidade, em termos do que podem oferecer ao time, claramente estão. E acho que o jogo de ontem mostrou isso, mais uma vez. O Bastos foi poupado. O que mais? O Igor Jesus foi poupado, o Almada foi poupado. Era meio time. Só que, e eu falava disso do pré-jogo ontem da TNT. Ontem eu fiz o pré e o pós do clássico. A qualidade, o nível de profundidade desse elenco do Botafogo chama tanta atenção que você olha a escalação de ontem e você não fica com aquela sensação de time reserva, né? Você fala, pô, o time titular que tem Tiquinho Soares, não é? Um time titular que tem o Adrielson, tudo bem, primeiros minutos ontem nessa volta, mas foi um zagueiro de um primeiro turno fantástico no Brasileiro do ano passado, né? Um time que ainda tem Savarino, Luiz Henrique, que são titulares, um time que tem um Gregory. Você fala, pô, olha o elenco dos caras. E é isso. Então o Botafogo para esse ano, ele é um Botafogo novo mesmo. Nessa coisa do elenco que tem mais opções que o do ano passado e principalmente... aqui, ó. É aqui que o Botafogo tem a sua maior diferença do ano passado, em relação ao ano passado. É o Botafogo que compete em todos os cenários. No cenário em que ele controla o jogo, ele tá lá competindo e mastigando o adversário. No cenário em que as coisas estão difíceis, ele continua competindo. E eu vou te dar 2 exemplos recentes, não só o jogo de ontem. O jogo contra o Bahia. O jogo contra o Bahia é um primeiro tempo mais difícil. O Botafogo, no segundo tempo, vai pra cima do Bahia num jogo complicado, compete, manda 2 bolas na trave e no final do jogo o John tem que salvar um monte de bola porque o Bahia toma conta de novo. Era um jogo ali que, cabo de guerra, uma hora eu puxo pra cá, eu tô ganhando, outra hora você puxa pra lá e assim vai. E o Botafogo tá lá, competindo até a última bola. Ontem foi um pouco disso. O Fluminense não tem a qualidade do Bahia, mas dos 20 do primeiro tempo até o intervalo... foi pra cima. E começou a botar o John pra trabalhar. E o John tendo que fazer defesa difícil, pegando bola no canto, e bola de... E uma loucura, né? E assim foi o Botafogo no jogo. Ele começa bem o primeiro tempo, perde ali o controle até o intervalo. No segundo tempo a coisa fica mais equilibrada. Ele tem uma chance com o Luiz Henrique cara a cara no começo do segundo tempo. O jogo é igual. E aí, meu amigo, a terceira coisa desse Botafogo, que também é diferente. Eu falei de 2, né? Tem uma terceira também, que é diferente em relação ao ano passado. Então a primeira é a qualidade do elenco, mais profundo, mais alternativas. Hoje você pode montar 2 times. O Botafogo tem 2 times hoje para você montar. Titulares, né? Se ele quiser, eu vou montar... Não é um mundo ideal, isso não se recomenda, não se trabalha assim, eu sou contra trabalhos assim, apesar de haver time no Brasil ganhar campeonato assim, né? Um time para as Copas e um para... Se o Botafogo quiser fazer isso, um time só para as Copas e outro, agora ele só tem uma Copa, e outro só para o Brasileiro, ele tem elenco para isso. Então ele tem mais elenco, ele tem mais força mental, ele não se abala em cenários difíceis, em jogos complicados. E a terceira coisa, ele tem um preparo físico que é uma coisa impressionante. A ponto de fazer a pressão que fez o Gregory,
Pressão que já tinha começado com o Carlos Alberto. Ele vai lá, faz a primeira pressão, aí ele volta, troca com o Gregory sobe, aperta o Felipe Melo e o Luiz Henrique já tá lá dentro da pequena área, praticamente, para empurrar a bola para a rede. 50 do segundo tempo. O Gregory foi titular no jogo, o Gregory jogou os 90. Os 90. Então a intensidade desse time, a fome desse time, é algo que supera o que nós vimos no ano passado. O trabalho do Arthur Jorge é um espetáculo de trabalho. Eu não sei se ele vai ganhar o Brasileiro ou se ele vai ganhar a Libertadores. Pode ser que termine sem ganhar nenhuma das duas. Pode ser. O futebol tem esse lado cruel. Mas na boa, em termos de trabalho, do que esse time joga, de como esse time se comporta em campo, o comportamento é totalmente diferente. O Botafogo não treme as pernas em campo. Ah, Jorge, o que aconteceu no Allianz? Amigão, Palmeiras no Allianz, precisando de 2 gols. Nós estamos falando de força mental com força mental. Nós estamos falando de um time do Arthur Jorge que vai desenvolvendo essa força mental com menos de 1 ano de trabalho e que estava encarando o time do Abel consolidado de 2020 para cá, que já tem tudo isso repetido, muito mais testado do que foi esse time do Botafogo. Então, assim, e quem classificou no final? Apesar de tudo, o Botafogo resistiu. Então, é um trabalho incrível e merecimento do futebol, né? É um conceito bem relativo, mas o Botafogo merece. Vamos falar na boa aqui, e assim, se você é rival do Botafogo, beleza, não precisa dizer isso por aí, não precisa reconhecer isso aí, fica na encolha, tá tudo bem. Mas você sabe, né? Esse time merece. Esse time merece levantar troféu esse ano. Pelo que joga, pela maneira como se comporta, pela qualidade do trabalho que é feito em tão pouco tempo. Botafogo vinha de novo de um campeonato carioca lamentável. Botafogo começou com 2 pancadas na Libertadores, uma pancada em casa e outra em Quito, que já era o Arthur Jorge, estava chegando, estava tudo caminhando para o Botafogo cair cedo na Libertadores e, ó, quase no estalo de dedos. Claro que os reforços foram chegando. Você traz um Almada, você qualifica muito o elenco. Você traz um Luiz Henrique, você qualifica muito o elenco. Você traz o Igor Jesus, um acerto fantástico do scout. Você tem grana e tem competência para contratar. Tudo isso o Botafogo teve, mas às vezes você dá nas mãos de um treinador que não vai ser capaz de fazer o time jogar o que joga. E mesmo ontem, com dificuldades, poupando os jogadores, o Botafogo arranca essa vitória no final. É o time que mais joga bola no Brasil, que não desiste e que está pronto para levantar um troféu esse ano. Vamos ver o que vai acontecer. Uma grande vitória que mantém uma freguesia, porque são 2 anos e meio sem perder para o Fluminense. São 5 vitórias e 1 empate nos últimos 6 jogos. O Botafogo foi 2 vezes ao Maracanã nesse Brasileirão para enfrentar rivais e ganhou os 2 jogos. Ganhou contra o Flamengo numa postura um pouco mais reativa, com menos posse, menos finalizações, mas muito eficiente nas vezes em que precisou e que conseguiu atacar. E ganhou de um Fluminense num jogo mais equilibrado. Num jogo em que, se a gente dividir em partes, eu acho que o melhor momento de cada um no jogo, eu acho que o melhor momento do Fluminense, que foi aquela reta dos 20 em diante do primeiro tempo até o intervalo, foi melhor do que o melhor momento do Botafogo no jogo. E mesmo assim, o time venceu, porque isso também faz as equipes campeãs. Nos jogos difíceis, você arranca vitórias ou arranca um ponto fora de casa, como foi contra o Bahia, e faz a sua parte dentro de casa, como está fazendo no Newton Santos. Para quarta-feira, muita moral esse resultado traz. Muita. Eu continuo dizendo, posso errar o palpite, a gente erra e acerta previsões, a vida é essa, né? Se eu acertasse todas, se eu acertasse todas as previsões que faço, ou todas as projeções, enfim, eu estava trilionário, né? Mas eu não tenho bola de cristal, até tenho, mas está no concerto. Eu ainda acho que o Botafogo vai passar na quarta-feira contra o São Paulo. Eu ainda acho que dificilmente o Botafogo vai fazer um jogo sem marcar gols com as finalizações que cria, com o volume que cria e com os seus principais jogadores em campo. Porque o Botafogo vai ter um Almada titular, vai ter o Igor Jesus titular, vai ter Savarino e Luiz Henrique de novo. O Luiz Henrique ontem, muita gente pode dizer, pô, mas ele jogou 90 minutos, estou preocupado para quarta-feira. Lembre que nos 2 jogos anteriores o Luiz Henrique saiu relativamente cedo nos segundos tempos. Porque vai sendo feita ali uma... E acho que foi muito bem feita a gestão de minutagem ontem de quem entrava e de quem saía no time do Botafogo no segundo tempo. Vou falar em entrada e saída, porque eu continuo achando que o Botafogo passa na quarta-feira.
um ponto principal e que a gente não viu ontem no jogo do Botafogo, de controle, de domínio, que explica muito das vitórias e das atuações, é como esse time ganha as disputas a partir do meio-campo. O Botafogo domina o seu adversário a partir do meio-campo, ganha os duelos e vai construindo de tudo que é jeito. E vai abrindo para os pontas e vai tentando passo por dentro, às vezes vem com lançamento, mas o meio-campo é a chave de tudo. E ontem, sem o Almada, com o Matheus Martins, o Botafogo perdeu essa força de meio-campo. Ele tinha a profundidade, que o Matheus Martins pode te oferecer, mas você perde o meio-campo, que é o coração desse time, e com o Almada titular, o Savarino volta para dele. Eu acho que o Botafogo vai ter esse jogo de tentar o controle dentro do Morumbi. Precisa ver como o São Paulo vai reagir a isso, porque ele vai jogar em casa e ele vai ter que ser agressivo. Mas ainda acho que o Botafogo passa quarta-feira. É um mero palpite, eu posso errar. Eu nunca, jamais, em tempo algum, vou deixar de reconhecer a tradição de um clube tricampeão de Libertadores como o São Paulo. Jamais. Mas bola por bola, time por time, temporada por temporada, e até desfalques por desfalques. O Botafogo perdeu o Júnior Santos, por exemplo, mas acho que os desfalques do São Paulo, por lesões do Alisson, principalmente, do Ferreirinha, do Pablo Maia, eles são mais pesados que os desfalques que o Botafogo sofreu. Ainda acho que o Botafogo se classificará para a semifinal. Vamos ver o que vai acontecer na quarta-feira. Com o time, né, misto quente, tanto o Botafogo quanto o Fluminense. Mesmo assim, era para ter saído um grande jogo. Porque não tem ninguém bobo aqui. Ah, mas é um time misto, está poupando para o outro jogo. Estou discutindo isso. Estou discutindo que esses dois times são grandes times, grandes jogadores. Não precisava fazer um primeiro tempo que foi horroroso. No primeiro tempo não aconteceu absolutamente nada. E eu fiquei surpreso com várias coisas aqui. Primeiro, o time do Botafogo, ele tem no meio do campo Gregory, Tietê e o Savarino. Porque o Luiz Henrique está na ponta direita, Tiquinho e Matheus Martins. Muito bem. O time do Fluminense, o time do Botafogo jogou todo o primeiro tempo lá do lado esquerdo. Esqueceram o lado direito. Eu não entendi, honestamente não entendi. Porque quem tem um ponta de seleção brasileira, como tem o Botafogo, com o Luiz Henrique, você não pode deixar de jogar com ele. Uma bola, duas bolas, 300 bolas para ele. E ele tem que fazer 300 jogadas. Exatamente como fez o Matheus Martins lá pelo lado esquerdo. Arrebentou com o jogo. Foi o melhor jogador do primeiro tempo. Por quê? Fez grandes jogadas pela ponta, com o apoio do Marçal e a chegada do Tietê. Aí eles fizeram uma triangulação em cima da lateral direita do Fluminense. E que puxava o zagueiro para lá. E que puxava o meio do campo para lá. E aí, quando complicava, o Matheus Martins vinha na diagonal. Tanto é que o Tietê, numa bola dessa, meteu a bola para ele, ele entrou entre o zagueiro e entre o lateral direito, Samuel Xavier. Ele entrou na cara do gol e o Fábio fez uma grande defesa. Então, tinha jogadas naquele setor. Aí eu pergunto, e o lado direito aqui? E o lado direito? Vinha com o apoio do Ponte, né? E o Luiz Henrique. E encostava no meio do campo. E essa jogada? Em cima do Marcelo. O Marcelo é muito bom jogador, concordo. Habilidoso, inteligente, sabe das coisas. Mas não tem mais velocidade para acompanhar Luiz Henrique. Então a jogada tinha que ser por lá, lado esquerdo, e principalmente aqui pelo lado direito. Mas a mexida mais importante do Botafogo foi no Botafogo, exatamente, saiu o Savarino, entrou o Almada, que precisava no meio do campo. Então ficaram meio do campo, ficaram os três jogadores, Tietê, Gregory e Almada. O meio do campo do Botafogo subiu. Saiu o Matheus Martins, que eu não tiraria. Aos 23 entrou Carlos Alberto. Saiu o Tiquinho, entrou Igor Jesus. Lá no final saiu o Marcel, entrou o Alex
Teles, e aqui o Ponte saiu aos 23, entrou o Alan, que veio para o meio e o Tietchan foi para a lateral. Botafogo foi outro. Principalmente do lado direito. Começou a explorar o Luiz Henrique. Demorou, hein? Eu até gritei isso. Demorou! Começou o jogo por lá. Deixaram a defesa do Fluminense em polvorosa. Tanto do lado esquerdo e principalmente do lado direito. Botafogo foi outro, ganhou o meio do campo, subiu de produção. De vez em quando a bola batia no pé do Ganso, começava alguma coisa de boa. E quando ele fazia a jogada não seguia, porque lá não estava bem. Quando o Arias vinha no meio para coordenar com o Ganso, acontecia alguma coisa, Botafogo tomava a bola, parava tudo do Fluminense, e aí uma bobeira do Felipe Melo. Tem aqui, Luiz Henrique, 2 minutos de jogo, perdeu o gol, ele é o goleiro, trouxe sozinho pelo meio, bateu na corrida o Manuel, tocou e o Fábio fez uma grande defesa. Tiquinho chutou, a bola raspou. Depois veio o Serna, foi a única jogada com o Cano. Depois Matheus Martins perdeu o gol aos 16 e aos 49 minutos o Felipe Melo dominou uma bola. Ao invés de fazer a jogada para frente, veio para o meio. Veio para o lado do goleiro. Em vez de tocar, demorou. O Gregory veio correndo no meio do campo, trombou e foi embora com a bola. Quer dizer, trombou, a bola sobrou, saiu o Fábio, o Gregory deu um carrinho, a bola sobrou e o Luiz Henrique entrou sozinho e meteu o gol. Aí eu pergunto, a falha do Felipe Melo, ótimo. E o outro zagueiro, onde é que estava? Ué, o outro zagueiro tinha que estar aqui. Onde estava o Manuel? Do outro lado? Na frente? E onde estava o meio do campo? Qualquer um do meio do campo. Então o Felipe Melo perdeu a bola, o Gregory tomou a bola dele, deu um carrinho, trombou com o goleiro, que ela escapou dele, e a bola sobrou para o Luiz Henrique. Ele e o gol. Todos os outros para lá ou para cá. Empurrou a bola, 1-0, 49 minutos. E aí, 50, né? 49, 50. Foi até 52, terminou o jogo. E agora? Explicar o quê? Aí a torcida começou a vaiar o Felipe Melo. Que adianta? Bom, então é isso, pessoal. Com relação à opinião do Jorge Igor, cara, Botafogo de hoje é bem diferente do ano passado. Não é um novo Botafogo só pela SAF, é um novo Botafogo porque a mentalidade dos jogadores e também boa parte dos jogadores em campo também são bem diferentes e muito mais cascudos, preparados mentalmente. Pô, a gente levava gol no passado no final do jogo, agora a gente faz no final do jogo. Então é outra parada, é outro nível de Botafogo esse de 24. Sobre o Craque Neto, ele é um cara que gosta do Botafogo, né? Fala uma besteira aí na época do Corinthians, aí, o Botafogo e o Corinthians, mas ele é um cara que sempre tá defendendo o Botafogo, torce o Botafogo ser campeão e tal, e ele não tem essa coisa de igual a mídia paulista que tá aí, parece que foi um Botafogo e o Palmeiras ontem. Não foi contra o Fluminense, foi contra o Palmeiras, porque estão chorando, cara, a arbitragem incansavelmente. Nem parece que tivemos aí lance de mão na bola, questionável a favor do Botafogo, e não foi marcado. Fosse para roubar o Botafogo, dariam aquele pênalti. Nem parece que teve esse lance aí, ó, Marcelo, que agrediu o Matheus Martins. Se fosse uma arbitragem que ia ferrar o Fluminense, ajudar o Botafogo, teria expulsado o Marcelo, que foi um lance antes do lance do Matheus Martins com o Cano. Esse lance aí mudaria a história do jogo. Com 1 a menos, aquele lance do Cano nem existiria, porque se os times pegam o Botafogo já fechadinhos, com medo do Botafogo, com 11 contra 11, imagina 10 contra 11. O Fluminense se fechar todo, nem existiria aquele lance de ataque do Fluminense, onde teve aquele lance que pra mim foi pênalti sim, tá? Expulsão nem de longe. Não foi uma agressão, mas o cotovelo foi falta. Inclusive, sem querer, existem faltas. E ali foi falta, e era pênalti pro Fluminense. Um amarelinho e pênalti tava de bom tamanho. Mas isso aí, Marcelo, é pra expulsão. E com relação ao Zé Ilan, cara, ele era um jornalista que ele foi demitido da Globo e nenhuma outra emissora quis ele. Pô, o SBT pega resto da Globo direto, vários cacarecos da Globo
SBT pega, Fox Sport pega, não tem mais, né? TNT Sport pega, a ESPN pega, aí não pegaram o Zailan porque a Band pega. Por que não pegaram o Zailan? Deve ser porque é muito ruim, né? Muito ruim, muito fraco. Aí agora virou youtuber de Fluminense. E ó, youtuber de Fluminense nem ganha dinheiro, tá? Porque a torcida Fluminense nem engaja nada. Mas é isso, pessoal. Fico por aqui, né? Botafogo segue aí firme na busca de manter essa regularidade e ser campeão brasileiro. Palmeiras está na cola. Ninguém fala que no lance do Palmeiras foi meio estranho, né? Mas sobre o lance do Botafogo e Fluminense, todo mundo falando. Mas é isso, pessoal. Eu acho que o Botafogo vai ganhar esse título brasileiro. Se Deus quiser, a gente vai ganhar também a Libertadores. O São Paulo, que diz que não, no Morumbi a gente resolve, perdeu aí de novo, mais uma. Perdeu mais uma no Morumbi pro Inter. Então é isso. O tal do time que no Morumbi resolve, perdeu mais uma. E se Deus quiser, a gente passa pelo São Paulo. Vamos pra semifinal aí. Se Deus quiser, contra o Peñarol, né? Já que é o que tem pra hoje. Vamos dar uma paulada neles pra vingar a pilantragem que eles fizeram na época, lá no lance na historinha toda do Odarmian Soares. Não engoli isso até hoje. Antiético. Tinha que ter ido pra FIFA, o Botafogo, pra reclamar e pra ferrar eles. Mas vamos responder no campo. Vamos eliminar os caras. E é isso, pessoal. Fico por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de todos os conteúdos que pingarem aqui no canal. Todo dia tem 3, 4 conteúdos por dia aqui para vocês. Esse vai sair bem tarde, é o terceiro do dia, mas vamos lá, vamos dar uma moral pro canal aí. Não se esqueça, curta mesmo e compartilhe, ajude mesmo com o engajamento, comente, porque viemos aí de uma semana bem intensa com relação ao engajamento, com relação ao alcance. O canal que tem aí, teve dias de 40 mil, 50 mil views por dia, vídeos de 30 mil views quase. Terça, quarta e quinta bateu aí 5 mil views total do dia. Sendo que vídeos com 400 views, visualizações, né? 500, pô, isso é muito pouco. Do nada despencou isso. Sem nenhum tipo de motivo, claro. Nenhuma norma que a gente infringiu, nenhuma punição, nada. Muito estranho isso. Mas com a ajuda de vocês, eu mudei aqui as capas dos vídeos, né? Melhorou um pouquinho também o engajamento. E com a ajuda de vocês que curtem, comentam, compartilham, ajudam aí a voltar o engajamento do canal, que cresceu bastante nos últimos dias. Vamos continuar o trabalho aí e valeu, tamo junto sempre. Até o próximo vídeo.